José Eduardo Giraldes, ele é CIO do Women Invest. Olha aí, já estamos vendo as imagens do José Eduardo. É uma honra tê-lo aqui, José. Sabe que eu sou um admirador do seu trabalho e com toda a tua experiência, a ideia é falar também de alocação internacional. Há pouco, e você acompanhava, nós estávamos com o Jefferson Lattes e ele dizia, olha, o cenário exterior, o cenário exterior, o cenário exterior. Da porta para dentro, a despeito dos desafios fiscais, há quem diga que o Brasil está com condições muito interessantes, inclusive para a Bolsa, mas o caldo internacional amarra um pouco o jogo. E aí eu te passo para a primeira palavra com um gancho que eu aprendi no evento Women Invest. Eu estive neste evento, prestigiei, parabéns, foi um sucesso, espetacular a organização, estive ao lado da Margarete Ribeiro, nossa produtora executiva aqui do Agendamento, e houve uma frase lá que me chamou a atenção entre várias. Dizia assim, os ativos brasileiros correspondem a 3% de todos os ativos disponíveis no mundo. Ter uma alocação mais forte em Brasil é até aceitável, razoável para quem mora aqui. Não ter exposição a ativos internacionais é inaceitável. Vamos começar por aí, José Eduardo, bem-vindo ao Manhã TC News. Olha, muito obrigado, Léo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Confesso até que eu estou ansioso para poder sair logo e dar o like também para vocês que acompanham o trabalho de vocês, gosto muito, então obrigado. Cada vez mais parceiros. Então é um prazer estar aqui, contem sempre com a nossa presença. Na verdade é isso, quer dizer, quando a gente pensa em alocação, a gente pensa em uma estruturação de investimentos, de carteira de investimentos, que faça sentido não só no curto prazo, mas no longo prazo, não é? Então, quando a gente olha o mundo e a gente olha o Brasil, a gente vê necessariamente que o Brasil é coadjuvante do mundo. Quer dizer, o Brasil é muito mais um país que depende de condições favoráveis no mundo para que ele possa desempenhar de acordo com aquilo que a gente gostaria, para ter o retorno do investimento. E quando eu falo em retorno do investimento, esse é outro aspecto que a gente sempre gosta de ressaltar. Nós não olhamos só o retorno, nós olhamos o retorno e o risco, não é, em cada um dos investimentos. Então, quando a gente olha efetivamente um portfólio bem montado, um portfólio que seja eficiente na sua relação retorno-risco, a gente vê que os ativos internacionais são fundamentais. Né? Os ativos internacionais representam, obviamente, uma parcela muito grande, muito maior do que o Brasil na economia global e, por conta disso, eles precisam estar presentes. Não é? Então, nós podemos, obviamente, discutir a proporção, nós podemos discutir quais seriam as classes de ativos a serem introduzidas no portfólio, mas que, sem dúvida nenhuma, os ativos internacionais adicionados aos ativos locais, associados aos ativos locais, têm um papel importantíssimo no aperfeiçoamento da relação retorno-risco do portfólio como um todo. Excelente, né? no desenho da carteira do investidor. E a gente vai falar agora em termos mais concretos, na segunda intervenção sua, José Eduardo, sobre como essa alocação deve se dar e quais produtos no atual desenho macroeconômico global esta alocação deve privilegiar. Em instantes eu já te passo com esse gancho. Todos os investidores e traders que estão nos acompanhando ficam sempre curiosos de enxergar por parte dos convidados que passam pela nossa bancada onde é que está o risco, onde é que está a oportunidade. Acho que até aqui no nosso papo nós falamos muito de oportunidades e de conceitos que podem abrir o olhar do investidor para ativos internacionais. Mas quando a gente olha para a matriz de risco, o que é que você destacaria na conjuntura econômica ou macroeconômica global? Olha, Léo, é interessante porque tendo trabalhado muito tempo aí com bancos internacionais, a gente aprende a ver os investimentos e a economia com os olhos do gringo. E isso é alguma coisa... Você pode só se aproximar um pouquinho do microfone. Desculpa, com os olhos do gringo. Então, o que acontece é que quando a gente olha e vê no mercado internacional os Estados Unidos, obviamente, como líderes, a gente vê que existe lá, sem dúvida nenhuma, uma procura muito grande, uma cultura muito grande por ativos de renda variável, e esses efetivamente são os principais ativos que a gente continua acreditando que vão ter oportunidades bastante grandes no longo prazo. Porém, como disse o Fernando agora, a gente vê uma janela de oportunidade bastante grande na renda fixa. Essa renda fixa nos Estados Unidos hoje permite que você trave
retornos bastante interessantes por um período de tempo também um pouco mais longo, o que de fato pode ter impactos aí sim sobre a economia global como um todo. Então, quando você pergunta do balanço de riscos, quando você quer saber justamente como é que a gente está analisando aquilo que tem lá fora, a gente vê, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, uma perspectiva bastante grande de que os juros continuem ou permaneçam um pouco mais altos por um prazo um pouco mais longo, mas isso efetivamente com o aspecto benigno, bastante positivo, de uma desaceleração gradual que parece que efetivamente a gente vai ter. Quando você olha o aspecto geográfico, quando você vê tudo aquilo que tem acontecido com relação ao mundo, né, em termos de conflitos internacionais, ou mesmo que você veja aí esse rearranjo aí político com os blocos sendo bastante antagônicos, né? Quer dizer, o bloco ocidental se separando e tendo aí um confronto bastante grande com os blocos mais do Oriente, você chega à conclusão de que esse sim é um efeito que pode acabar retardando o prazo de recuperação da economia, mas de forma nenhuma fazendo com que esse aspecto todo acabe pesando no mercado de forma a fazer com que os bons resultados que devem começar a aparecer nas empresas, a gente já está também em temporada de balanço nos Estados Unidos, os resultados têm sido bons, os guidance, quer dizer, as análises futuras, aquilo que tem sido indicado talvez um pouco menos otimista, mas isso deve acontecer, isso deve ser, digamos assim, a consequência de uma redução ou de uma estabilidade um pouco maior da política monetária, e aí eventualmente nós vamos ter, apesar de todos esses efeitos, esses acontecimentos geopolíticos que a gente tem no mundo, deve ser efetivamente o vetor que vai indicar para um crescimento de uma valorização daquilo que o mercado, principalmente nos Estados Unidos, tem de melhor, que é o crescimento da economia, esse capitalismo forte que acaba refletindo e fazendo com que a valorização da renda variável seja, sem dúvida nenhuma, o grande carro-chefe. Pois é, e talvez seja interessante sublinhar que a tese do Fernando Marx é que sinais de desaceleração, ele não chegou a falar em prazo, mas ele sugere aqui que estamos próximos de um conjunto de sinais de desaceleração da atividade americana. E o José Eduardo Giraldes, é claro que reconhece que essa desaceleração ela deve chegar em algum momento, mas ressalta a força e a resiliência com que a atividade americana tem passado neste filme ao longo de 2023 e ao longo de meses, inclusive, anteriores à chegada de 2023. Foi uma bela conversa e um encontro interessante de olhares por aqui. Bom, eu quero me despedir de você, José Eduardo, falando aqui, ó, do Women Invest. Vou dividir aqui com o público que nos acompanha. Esse é o site, ó, womeninvest.com.br. Agora a pergunta final que eu não posso deixar de te fazer. Você está como CIO da Women Invest e por qualquer foto que eu veja aqui, é impressionante, como o próprio nome sugere, a imensa maioria é feminina. Como é que é essa experiência? Interessante, eu acho que Maria Helena, minha sócia, de fato descobriu que a mulher gosta de investimentos, que a mulher precisa ter o seu lugar, precisa ter o seu ambiente para falar sobre investimentos, para aprender sobre investimentos, para discutir sobre investimentos, e eu acho que esse é o grande mérito do Women Invest, quer dizer, o Women Invest como plataforma de investidoras cria o ambiente necessário para que a mulher não fuja do debate, que aprenda cada vez mais como as coisas funcionam, que tirem as suas dúvidas, que ganhem, inclusive, protagonismo na vida dos seus investimentos. E, interessantemente, algo que esse, sim, talvez seja um aspecto inovador do Women Invest, que é a defesa de características particulares das mulheres enquanto investidores e investidoras em comparação com os homens.
Os homens, você sabe disso, Léo, eu como trabalhei no mercado internacional, eu sempre via os bancos trabalharem com perfis de alocação semelhantes para os clientes brasileiros, para os clientes japoneses, para os clientes árabes, e aquilo não fazia muito sentido na minha cabeça, né? Quer dizer, cada cliente tem, cada bloco tem a sua cultura, tem as suas características, e hoje as pesquisas, os estudos mostram que o mesmo acontece com relação à mulher. A mulher tem o seu perfil de risco diferente, tem a sua característica de investidora, só rapidamente, o homem é muito ligado a resultados, é muito ligado a curto prazo. A mulher foca no legado. A mulher foca na estabilidade. A mulher é mais disciplinada e, por conta disso, no longo prazo, os resultados das carteiras das mulheres tendem a ser melhores do que os resultados dos homens. Muito obrigado, José Eduardo Giraldi, CIO do Women Invest, engrandecendo a reta final deste Manhã TC News, junto à participação do nosso contribuidor Fernando Marques.